Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Então, nós vamos trabalhar nessas nossas últimas aulas do semestre um conteúdo que, de certa forma, ele vai fazer com que a gente reflita sobre tudo que a gente já trabalhou ao longo desse trimestre, ao longo desse semestre. Entretanto, ele vai possibilitar que a gente desenvolva uma consciência crítica a respeito do que parece vir por aí, né? Então, eu dei um nome, vamos imaginar que essas nossas últimas aulas, né, seja em formato de módulos, e eu dei um nome a esse módulo, que é o preço da incerteza e os recursos da esperança. Por que eu escolhi isso? Quando nós fazemos, né, um retrospecto a respeito do mundo do trabalho, nós vamos constatando que sim, nós seres humanos somos criativos. Nós seres humanos transformamos o mundo pela nossa criatividade, a partir das nossas mãos, a partir do nosso intelecto. Produzimos coisas fantásticas. Ao longo de 200 mil anos da história do homem, 100 anos, nos últimos 100 anos, o homem deu um salto extraordinário. Esse salto foi pensado na promoção da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento humano, no sentido intelectual, no sentido humanístico. Nós tínhamos, na virada do século XIX para o século XX, os maiores desejos. Depositávamos no século vindouro todas as nossas fichas de uma mudança fantástica na história da humanidade. E de fato, foram apostas vencidas, ou não, né? Ganhamos. Sim, tivemos um salto fantástico, tecnológico, industriário, intelectual. Os 100 últimos anos tivemos maiores mentes, não desprezando os anos anteriores, claro que não, né? Nós fazemos parte de uma grande biblioteca, né, intelectual. Mas os últimos 100 anos foram fantásticos. Fomos à Lua, inventamos o telefone. Telefone? Não! Nós inventamos inteligência artificial, tem máquina fazendo máquina. Grandes promessas foram cumpridas. Mas, infelizmente, a mais importante delas ainda está por ser, que é o desenvolvimento humano, na sua totalidade. O que significa desenvolvimento humano? É mais do que pensar no desenvolvimento tecnológico. É mais que pensar no desenvolvimento econômico. É pensar no bem-estar humano. Poderíamos pensar felicidade. Mas o que é ser feliz? É bem complexo pensar o que é ser feliz. Mas vamos pensar que ser feliz era ter acesso àquilo que torna justo uma vida. Então, ser feliz significa ter as condições ideais
de saúde, de educação, de segurança pública, de moradia, de trabalho. E aí nós podemos fazer a pergunta: isso foi alcançado? Infelizmente, não precisa de muita pesquisa. Aliás, eu arrisco dizer que nem precisa de pesquisa para chegarmos à conclusão que não, né? Bom, parte da população, sim. Para parte da população, essa promessa foi cumprida integralmente. Arrisco dizer que com até mais do que era esperado. Mas para a maioria da população mundial, não. E infelizmente, para a maioria da população do nosso país, também não. Então, não podemos terminar esse semestre batendo a caneta de conclusão de conteúdos fundamentais dentro dessa situação que fomos jogados, né, de especificidade, sem fazermos essa reflexão. Não seria findar o trabalho de forma honesta. Não me sentiria assim. Então, pensando nisso, eu elaborei, né, um programa para as nossas próximas aulas, nomeado aí, né, o preço da incerteza e os recursos da esperança, para que a gente possa pensar qual preço estamos pagando pela incerteza do futuro e quais os recursos que nós temos em mãos para termos esperanças nesse futuro, porque é preciso também. Podemos ser pessimistas, mas para sobreviver, que é algo nato nosso, que é o nosso desejo de sobrevivência, é preciso ter esperança. E aí nós vamos, né, pensar a partir de algumas mentes brilhantes que nos ajudarão a fazer essa reflexão a partir dessas próximas aulas. E eu espero que vocês participem, tá? Deixem comentários. Gosto muito quando vocês fazem isso, enriquece bastante, né, a minha forma de pensar, e aí a gente também pode vir trazendo essa reflexão por parte de vocês para as nossas próximas aulas, tá? Bom, eu gosto muito de uma observação feita, né, pelo médico e filósofo Albert Schweitzer, quando ele recebe o Prêmio Nobel da Paz em 1952. E hoje pela manhã, quando eu estava preparando essa aula, me lembrei dessa fala dele quando li, né, algumas notas de jornais. Eu vou fazer aqui, né, essa observação com vocês e para que a gente possa fazer, né, essa provocativa de pensar qual é o preço nosso, né, que nós vamos ter que pagar e que nós temos pago, né, de não termos cumprido a promessa de, junto com o desenvolvimento tecnológico, científico, ter promovido o desenvolvimento humano. Bom, o Schweitzer diz o seguinte: o homem tornou-se um super-homem, mas super-homem com poderes sobre-humanos, que não atingiu o nível da razão super-humana. Na medicina, na medida em que aumentam seus poderes, ele se torna um homem cada vez mais pobre. Impõe-se sacudir nossa consciência ao fato de que tornamos tanto mais desumanos quanto mais nos convertemos em super-homens. É provocativa essa ideia, né, do Schweitzer. E essa provocação dele me alertou quando hoje, né, eu vi no noticiário a taxa de desemprego no nosso país.
que não faz aumentar. Só faz aumentar, só faz aumentar. É desesperador. Vocês não têm noção, pessoal, de quanto foi desafiador para mim preparar uma aula para falar sobre desemprego, inclusão. Quando a gente tá a portas de 7,8 milhões de portas de trabalho fechadas desde o início do ano. Quando eu sei que muitos de vocês estão inclusos nesse número. Não são números, são vidas, são famílias impactadas de uma forma muito forte. Então, eu pergunto, onde está a nossa humanidade que fez com que nós chegássemos à Lua, fez com que recentemente fosse lançado um projeto particular de um foguete para, né, a estação ISS, mas que hoje nós temos no nosso país 7,8 milhões de desempregados, novos desempregados, né? Pela primeira vez na história, menos da metade da população em idade de trabalhar está ocupada. Existem mais pessoas desempregadas hoje do que empregadas. A taxa de informalidade é de 37,6%. Trabalho informal, nesse número aqui de 37,6%, existem as pessoas que estão desenvolvendo, se virando para sobreviver. Existem aquelas que perderam a esperança de procurar emprego. O brasileiro hoje possui 30,4 milhões de pessoas com a sua capacidade produtiva subutilizada. O que significa isso? Que o indivíduo tem mais a oferecer do que aquilo que lhe é pago. Então, quando nós olhamos esse número, nós perguntamos: onde está então a necessidade de formação quando o mercado de trabalho não está conseguindo absorver essa mão de obra? Ou quando ele absorve essa mão de obra, ele não paga devidamente pela essa formação. Então, é uma insensatez imaginarmos que há uma condição de pensar em evolução humana, desenvolvimento humano, com tamanha injustiça. E esses são números do trabalho. Se nós pegarmos o número da violência, segurança pública, é estarrecedor. Só o número de pessoas mortas por conta do Covid-19 hoje no Brasil são 60 mil. Números, né, a partir de dados subnotificados. Os estudos apontam que é bem possível que esse número de mortos hoje seja 10 vezes maior. E eu arrisco aqui a dizer que provavelmente mais de 90% desses óbitos são de trabalhadores que não têm escolha para uma quarentena. Eu costumo dizer que esse nome quarentena é algo de luxo, né? É luxo. Porque você tem um grupo de trabalhadores que não podem abrir mão do trabalho. Não é uma escolha. Não é escolha ficar em casa. Não há escolha para a maioria do trabalhador. Porque se ele escolher, a única coisa que ele está escolhendo é o desemprego. É a falta de renda.
Então nós precisamos retomar o nosso instinto de sobrevivência e repensar modos para que a gente possa abrir a porta da esperança. Sem clichês aqui, né, do Silvio Santos. Mas é preciso que a gente enxergue alguma esperança. Não é possível que nós nos sucumbamos, né, nos sucumbamos a estratégias já lançadas mãos no passado, obsoletas já, a um discurso que não atende às nossas necessidades. Estamos cansados de retórica. Nós queremos resultados. E, né, a ideia minha é que a gente possa, a partir dessas próximas poucas aulas nossa, pensar em nós. O que eu posso fazer? A pergunta é essa. O que você pode fazer? O que está na sua mão fazer? Porque nós percebemos que há um descrédito nas ações do Estado. Nós precisamos valorizar o Estado, sim. É importante um Estado, mas devemos cobrar ações. Porque o Estado que leva uma semana para aprovar uma lei que beneficia bancos e leva 3 meses para aprovar lei e para viabilizar condições dos mais pobres, dos mais vulneráveis, receber um benefício de R$600, esse Estado não é justo. Nós estamos diante de um extraordinário absurdo. O absurdo é tanto que ainda encontramos pessoas que resolveram apostar no que é mais absurdo. A Terra é plana, tem um chá de erva doce que combate o Covid-19, a vacina do sarampo faz mal. As redes sociais estão lotadas dessas coisas, quando na verdade são tudo fórmulas para desviar a nossa atenção daquilo que é urgente, daquilo que é vida e morte da população brasileira, que é repensar estratégias eficientes e urgentes para combater a desigualdade social do nosso país. Nós precisamos perguntar o que o futuro nos reserva. Qual é o preço desse jogo de incerteza que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil? Quais os recursos que nós temos hoje que pode alimentar uma esperança de mudança? Sem clichês. Se isso é de direita, se isso é de esquerda, se esse é daquele governo, se ele é daquele outro governo, se esse cara tem curso de pós-doc, se aquele ali completou o ensino médio. Isso é raso demais para um país onde nós tem 60 mil mortos por um vírus, por um organismo praticamente invisível a olho nu. Há coisas que nós não podemos deixar de enxergar, que é o desemprego, a falta de assistência à saúde, a falta de segurança pública, que afeta profissionais da segurança pública também. Não esqueçamos que quando falamos de segurança pública, a insegurança não é só nossa, cidadão. A insegurança também é do profissional que está trabalhando na segurança pública. Nós temos hoje, né, um futuro determinado por algoritmos. E qual é o nosso lugar nesse futuro? Será mesmo que os empreendedores do Vale do Silício estão de fato empenhados em democratizar o acesso de pessoas
no mesmo modo que é necessário democratizar o acesso ao trabalho? Fala-se tanto. Vamos dobrar o número de pessoas com acesso às redes. Qual é o plano para dobrar o número de pessoas de acesso ao trabalho, à saúde, à alimentação, à segurança? Enquanto os Estados Unidos e a China travam batalhas para dominar, o que há de mais avançado no campo da tecnologia, da inteligência artificial, a desigualdade global mantém-se sobre discursos melancólicos, repetitivos, anacrônicos, polarizados. E é no mundo todo, pessoal. A polarização política já está causando um retrocesso no mundo todo. A serviço de quem? Imagine se essa polarização chega também na economia entre chineses e norte-americanos. O que irá acontecer com o resto do mundo? Nós temos um mecanismo de busca hoje no qual há um monopólio, que é o Google. Nós temos um Facebook que é dono das redes sociais, domina a comunicação. Nós temos uma companhia de vendas de comércio eletrônico que abarcou todos em Amazon. Onde nós estamos? Onde é o nosso lugar? O futuro surge de uma imagem sombria. A perda de significado e propósito tem consequências reais e sérias. Não podemos perder tempo com inimigos imaginários. São poucos os agraciados pela promessa da modernidade. No mundo, são poucas as que estão maravilhados com o futuro. A maioria está com medo. A maioria tem sim insegurança, incerteza. Não haverá evolução sem abundância. Nosso desafio é usar a nosso quê? A cognição, nosso pensar, nossa forma de criar. Precisamos reverter isso a nosso favor. E a única forma é estarmos juntos, pensarmos juntos, reconectar com a nossa essência de sobrevivência. É preciso que todos nós juntos, sem critérios de separação, cor, religião, sexo, orientação, nacionalidade, possamos colocar-nos disponíveis para pensar recursos de esperança para o futuro. É preciso pensar e mudar. Parece que nós estamos com medo de mudar. Nós insistimos em estratégias que notadamente será estratégias catastróficas, com medo de mudanças. Gente, nós estamos aqui há 200 mil anos. Se os nossos antepassados tivessem medo de mudanças, nós não teríamos chegado onde chegamos. Precisamos mudar a nossa relação com o meio ambiente. Precisamos mudar a nossa relação com o outro. Precisamos mudar a nossa relação conosco mesmo, para que a gente possa lançar mão de tudo isso que a gente já conquistou. Não se trata de abrir mão da tecnologia.
Não se trata de negar o avanço científico. Não se trata de negar toda a nossa herança de conhecimento, mas trata-se de acolher essa herança tecnológica e intelectual e aliar a ela uma nova ética possível para salvar todos, não um grupo só, para dar justiça a todos e não apenas um grupo privilegiado, para levar trabalho a todos e não a apenas um grupo especial que domina todas as técnicas. Nós precisamos voltar e reconectar-nos como humanidade e pensarmos estratégias capazes de apostar em possíveis incertezas, mas com esperança de vencê-las. A gente nunca tem de fato certeza sobre o que virá, mas nós não podemos perder a esperança de que estaremos sim juntos enquanto humanidade, lutando para a sobrevivência de todos. Então, espero que vocês, junto comigo, topem esse desafio de fazermos essas próximas aulas reflexivas sobre como podemos pensar sobre vencer o desafio que está à nossa porta. Beleza? Abraço para vocês e nos vemos.